Eu castiguei meu filho depois que ele se recusou a dar seus presentes de aniversário aos irmãozinhos para ensinar generosidade. Primeira história. Eu exigi que meu filho entregasse parte de seus presentes de aniversário para os irmãos, como forma de ensinar generosidade e partilha. Meu filho, cheio de direito, recusou. Então eu o castiguei. Agora ele está emburrado, e minha esposa afirma que eu falei como pai. Eu, 36M, tenho 3 filhos, 10, 8 e 5 anos. Não vou dourar a pílula. Criar 3 meninos tão próximos em idade é causa em 90% do tempo. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever e seguir. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos melhores. Muito obrigado! Sempre tem alguém brigando, alguém chorando e alguém acusando o outro de não estar sendo justo. E eu e minha esposa, 34F, sempre tentamos ensinar a eles o valor da justiça, da bondade e da generosidade. Mas é exaustivo quando cada lição parece se transformar em um julgamento de tribunal. Meu filho mais velho acabou de fazer 10 anos semana passada. Ele é um garoto inteligente, atencioso, muito ligado em Legos, videogames e livros, e ultimamente não para de falar sobre juntar dinheiro para comprar um tablet. Ele tem um lado sério, mantém o quarto arrumado sem precisar ser lembrado e geralmente atua como pacificador quando os outros dois estão se perdendo por algo ridículo. Mas ele também tem um temperamento forte. Não no sentido de violência, mas quando sente que está sendo tratado de forma injusta, ele se fecha totalmente. Esse padrão existe desde 6 anos. Se sente desmerecido ou incompreendido, não grita nem quebra coisas, apenas se torna gelado, distante e inacessível. Então, chega o aniversário. Ele teve um ótimo dia, festa com os primos, pizza, bolo, um jogo novo dado por mim e minha esposa e dinheiro dos parentes. No total, ganhou cerca de 150 libras. Não é uma fortuna. Mas para uma criança de 10 anos, é um verdadeiro tesouro. Ele estava radiante. Durante toda a noite, corria pela casa animado, falando de tudo o que queria comprar. E então começou a situação de sempre. Os irmãos mais novos, especialmente o de 5 anos, começaram a fuçar, perguntando se podiam ganhar alguma coisa também. Posso ter um pouco de dinheiro? Quero comprar um brinquedo. E, como esperado, o de 8 anos começou a fazer birra, naquele jeito típico de irmão do meio, ressentido. Ele é mais instável emocionalmente que o mais velho, e quando acha que o irmão recebe mais atenção, entra em modo mártir completo. Ninguém nunca me dá nada, esse tipo de discurso. O que não é verdade, ele fez aniversário 2 meses atrás. Ganhou um enorme set de Lego, uma coleção de pelúcias e dinheiro também. Mas, claro, crianças esquecem disso quando veem o irmão abrindo envelopes com notas dentro. Isso sempre acontece. Uma vez, no aniversário, o de 5 anos rasgou um cartão do irmão porque ficou irritado de não ter o nome dele escrito. Outra vez, o de 8 anos fez um escândalo na festa do irmão e acabou mandado para o quarto. Nada novo, só a mesma inveja sempre rondando. Enfim, estávamos sentados e eu disse, talvez de forma muito casual, ei, campeão, que tal compartilhar um pouco do seu dinheiro de aniversário com seus irmãos? Não tudo, só umas 20 libras para cada um, assim eles também podem comprar algo pequeno. Imediatamente, o humor dele mudou. O sorriso sumiu e ele ficou imóvel. Respondeu, por que eu deveria dar qualquer coisa a eles? É meu aniversário. Eu disse que sabia, e que não estava pedindo tudo, apenas uma parte. Expliquei que eles eram mais novos, e que seria um gesto de bondade, um exemplo de generosidade. Ele retrucou, eles não me deram nada quando foi o aniversário deles. Eu não ganhei presente deles. O que, tecnicamente, é verdade. Eles ainda não têm idade para gastar o próprio dinheiro em presentes, e nós não cobramos isso deles porque só aumentaria a confusão. Tentei insistir, estou falando de apenas 20 libras para cada. Você ainda ficaria com 110, e eles ficariam felizes também. Mas ele balançou a cabeça. Não. Eu já sei o que quero comprar. Por que eu deveria dar dinheiro só porque eles estão choramingando? Eu disse que aquilo não era uma maneira legal de falar, e lembrei que ser o mais velho às vezes significa ter que ser o maior exemplo. Que os irmãozinhos o admiram. Foi quando ele me olhou fixamente e disse, porque sempre é meu trabalho fazer todo mundo se sentir melhor. Aquilo me atingiu em cheio, porque ele tinha razão. E, sinceramente, fiquei sem resposta. Ele foi para o quarto, batendo os pés. Dei alguns minutos, depois subi para dizer que não gostei do jeito que falou comigo e que esperava que pensasse no que eu tinha dito.
Ele não respondeu. Então declarei que ele estava de castigo por uma semana, sem telas, sem jogos, sem amigos em casa. Apenas tempo para refletir se queria ser o tipo de pessoa que guarda tudo só para si ou alguém que cuida dos que estão mais próximos. E foi aí que veio a segunda tempestade, minha esposa. Quando ele foi dormir, ela me puxou de lado e disse que eu tinha exagerado completamente. Ela disse que o dinheiro era dele, o aniversário era dele, e que ele tinha 10 anos, não era um adulto. Que tentar forçar generosidade não ensina generosidade, ensina culpa. Lembro exatamente dela dizer: você está transformando o aniversário dele em uma lição sobre os irmãos. Isso não é justo. Eu retruquei dizendo que não queria estragar o aniversário, apenas evitar que os mais novos crescessem pensando que aniversários significam esfregar conquistas na cara dos irmãos, ou que ser o mais velho dá direito de ignorar os sentimentos dos outros. Mas ela não aceitou. Disse que eu estava projetando minha frustração, nossa frustração, com as brigas constantes e o ciúme entre os meninos sobre um garoto que só queria curtir o próprio aniversário. Agora a casa está um campo de gelo. Meu filho não fala comigo desde então. Jantou em silêncio, não respondeu quando lhe dei boa noite. Minha esposa também mal fala comigo. Hoje de manhã nem me deu bom dia, apenas arrumou os meninos para a escola e saiu para o trabalho. E agora estou aqui, me perguntando se estraguei tudo de vez. Comentários. Comentário 1. YTA, você foi o babaca. Cara, você realmente lidou mal com isso. Primeiro, ser o mais velho não significa que seu filho tenha que dividir tudo com os irmãos. Ele também tem direito a algo só dele. E este momento, especialmente, era um desses. Segundo, os irmãos precisam aprender que nem sempre é a vez deles. A vida não é justa, e aniversário é um dos raros momentos em que uma criança deve se sentir especial. Você transformou isso em chantagem emocional. Só recompensou os menores por choramingarem e puniu o mais velho por ter limites. Terceiro, castigá-lo por dizer não a dar o próprio presente? Isso é absurdo. Você não está ensinando generosidade, está ensinando que ele não tem direito de dizer não. Nesse momento, você falhou completamente como pai. YTA. Comentário 2. YTA. O presente foi dele. Aquele dinheiro pertencia a ele. Você não tem o direito de passar por cima só porque os irmãos ficaram com inveja. Se alguém te desse um presente de aniversário e sua esposa mandasse você dividir com colegas de trabalho para dar o exemplo, você riria na cara dela. Você não está educando, está apenas tentando evitar lidar com o ciúme do seu filho mais novo sacrificando o mais velho. E, pior, o puniu por estar certo. Era o aniversário dele, o presente dele, e a escolha dele. Se eu fosse uma das pessoas que deram aquele dinheiro a ele, eu ficaria furioso ao descobrir que você o fez sentir-se culpado e ainda o puniu por isso. Você deve a ele um pedido de desculpas. E também deve um à sua esposa. Porque essa foi uma atitude lamentável do começo ao fim. Comentário 3. Uau! Enorme YTA. O que há com pais que tratam o filho mais velho como se fosse um terceiro pai, alguém que existe apenas para se sacrificar pelos irmãos? Era o aniversário dele. O dinheiro era dele. E você o fez sentir que nem tinha o direito de aproveitá-lo sem ter que servir de exemplo. Você não está ensinando generosidade, está ensinando ressentimento. E adivinha só? Os irmãos dele estão aprendendo que reclamar e chorar garante coisas que eles não conquistaram. E que o mais velho é punido se ousar dizer não. E sejamos realistas, se alguém mandasse você entregar parte do seu salário aos seus filhos, apenas para ser generoso, você riria na cara da pessoa. Então não finja que isso é alguma grande lição moral. Não é. É apenas preguiça de educar, e você estragou tudo. Peça desculpas ao seu filho. Depois vai educar aqueles que realmente precisavam de lição naquele momento, os que estavam com inveja e se portando de forma mimada. Atualização. Oi de novo. Eu não esperava que a resposta fosse a que recebi. Serei honesto, pensei que talvez tivesse um retorno misto. Algumas pessoas dizendo que eu estava certo. Outras dizendo que fui duro demais. Mas foi praticamente unânime. Eu fui o idiota. E li a maioria dos comentários. Eu mereci muito do que recebi. Então aqui está o que aconteceu desde então. E como venho processando isso? Primeiro, um contexto que eu não tinha enxergado até ler as respostas de vocês. Eu estava exigindo demais do meu filho de 10 anos. Muito mais do que deveria.
Algumas pessoas apontaram que eu basicamente o coloquei no papel de um terceiro pai, só por ele ser o mais velho. Eu vivia repetindo que ele devia dar o exemplo, mas nunca considerei o que isso custa a uma criança. Ler isso de dezenas de pessoas doeu, mas fez sentido. O dinheiro de aniversário não era o verdadeiro problema. Aquilo foi apenas o gatilho. O que estava em jogo era controle, pressão e, como alguns disseram de forma direta, a manipulação de um filho para que cedesse às minhas expectativas. Eu não sabia o quanto fazia isso até agora. Desde que postei, o clima em casa ficou tenso. Meu filho se manteve distante. Não estava bravo, nem emburrado, apenas desligado. Ele não perguntou nada sobre o castigo, não reclamou, nem tentou testar limites. Só permaneceu quieto. E isso me atingiu mais do que se ele tivesse feito uma cena. Ele não é uma criança de birras. Ele internaliza tudo. E agora vejo que isso é muito pior. Porque significa que ele já está acostumado a não ser ouvido. Minha esposa ainda estava frustrada comigo. Mas quando viu o tamanho que o post no Reddit tomou, ela se suavizou um pouco. Tivemos uma conversa de verdade, uma das primeiras adequadas em muito tempo, sem ser sobre estratégias de criação ou crises do dia a dia. Ela me disse algo que não sai da minha cabeça: você está sempre tentando antecipar problemas. Mas, às vezes, suas soluções são apenas formas de evitar lidar com as nossas dificuldades reais como pais. E ela tinha razão. Eu não estava tentando ensinar generosidade, eu estava tentando comprar paz. Pensei, se fizesse o mais velho ceder um pouco do dinheiro, talvez a inveja desaparecesse e a confusão acabasse. Mas não considerei o que significaria para ele sacrificar-se novamente, só para manter a casa calma. E não foi a primeira vez. Alguns meses atrás, os dois mais novos brigavam por um brinquedo. Eu obriguei o mais velho a abrir mão, porque você é o mais velho, mesmo não sendo culpa dele. Outra vez, o fiz desligar a TV quando de 8 anos começou a chorar porque não gostava do programa, mesmo sendo a vez dele de escolher. Eu sempre justificava como manter a paz. Mas agora percebo que era só jogar peso em cima dele e chamar isso de maturidade. Então, aqui está o que fiz. Ontem, sentei com ele e disse que estava errado. Pedi desculpas por tê-lo castigado. Disse que era o aniversário dele, o dinheiro era dele, e ele tinha todo o direito de dizer não. Expliquei que generosidade é algo que nasce do coração, e não porque o pai está manipulando a situação. Também deixei claro que, só por ser o mais velho, ele não é responsável pela felicidade de todos. Ele não falou muito, só assentiu, ainda tentando absorver. Mas, mais tarde naquela noite, ele veio e perguntou se poderíamos montar o novo Lego dele juntos. Isso me pareceu um avanço. Não foi um momento cheio de lágrimas. Mas, para ele, foi uma pequena rachadura no muro. Também conversei com os dois menores e expliquei que o dinheiro de aniversário não era deles, e que precisamos aprender a celebrar alguém sem querer uma parte disso. Que compartilhar é maravilhoso, sim. Mas nunca algo que deve ser tomado dos outros. Minha esposa disse que valorizou o pedido de desculpas. Mas também afirmou que precisamos estar mais alinhados daqui para frente. Nada de inventar lições de vida no meio de momentos emocionais. E nada de tratar o mais velho como um pai substituto. Ele tem 10 anos. Ainda é só uma criança. Algumas pessoas perguntaram nos comentários qual é o plano a longo prazo. Eu ainda não sei. Mas sei que preciso mudar como lido com emoções, justiça e a forma como falo com meus filhos. Isso foi um alerta. Não apenas sobre o castigo, mas sobre como tenho sido pai em geral. Obrigado a todos que comentaram com seriedade. Às vezes, precisamos que estranhos digam o que nossos filhos não conseguem. Ada. Sim, eu fui. Mas estou tentando consertar. Comentários. Comentário 1. Tenho que dizer, respeito muito essa atualização. Você foi 100% idiota, mas assumir isso, pedir desculpas ao seu filho e refletir sobre o porquê das suas atitudes é o primeiro passo para acertar. Sua esposa parece muito equilibrada. Ouça mais o que ela diz. E, sério, fique atento a essa mentalidade de filho mais velho igual terceiro pai. Isso destrói relações entre irmãos a longo prazo. Seu filho não precisava de uma lição de vida, ele precisava de um aniversário. Não esqueça disso. Comentário 2. Este provavelmente é um dos raros updates no AITA em que o autor realmente escutou. Então, pontos para você. Mas seu filho vai lembrar disso por muito tempo.
Crianças não esquecem o dia em que um dos pais transformou seu aniversário em culpa e ainda o castigou por não entregar seus presentes. Continue reconstruindo. Continue pedindo desculpas. E da próxima vez que seus filhos mais novos começarem a reclamar de justiça, não dobre o mais velho para agradá-los. Os pais são quem causam o problema, não o filho que está agindo de forma madura. YTA. Mas você está tentando melhorar, e isso importa. Comentário 3. Bom ver que você voltou para a realidade. O post original parecia mostrar que você se importava mais em manter o clima da casa do que em criar cada filho de maneira justa. Você mesmo disse. Você não estava ensinando generosidade. Estava tentando comprar paz. E esse tipo de atalho sempre sai pela culatra. Não pare apenas nesse pedido de desculpas. Preste atenção daqui para frente. Deixe seu filho ter coisas só dele sem transformar isso em lição. E da próxima vez que um dos menores fizer birra pelo presente de outro, não reforce isso. Faça-os amadurecer por conta própria, pela primeira vez. Post original do OP no R-Advice. Essa é minha primeira vez postando aqui, e já me sinto vilão. Mas eu realmente preciso de opiniões externas sobre isso. Tenho 3 filhos. Um de 10, um de 8 e um de 5. É barulhento, caótico e, na maioria dos dias, emocionalmente exaustivo. Recentemente, tenho tentado reparar meu relacionamento com meu filho mais velho, porque tivemos uma queda de braço bem séria há um tempo. Não vou entrar em todos os detalhes, mas digamos apenas que eu lidei mal com uma situação, tentei forçar um momento de lição de moral que não era necessário e acabei fazendo com que ele sentisse que seus sentimentos não importavam. Desde então, ele tem estado distante. Não de forma grosseira ou desrespeitosa, apenas mais frio. Mais calado. Menos confiante em mim. E eu tenho carregado essa culpa já há semanas. Então, tomei a decisão de mudar meu foco um pouco. Passei a dedicar tempo intencionalmente só para ele, só nós dois. Assistindo ele jogar, perguntando sobre os livros que lê, ajudando nas construções de Lego, levando-o para passear. Nada caro ou extravagante, apenas presença e atenção. Também deixei de usar aquela frase "você é o mais velho, tem que dar o exemplo", porque percebi que, no fundo, ela virou um código para "você precisa aguentar mais e receber menos". E as coisas estavam melhorando. Devagar, mas de forma visível. Ele voltou a me procurar com pequenas coisas. Me mostrando o que tinha construído. Contando como foi seu dia na escola. Na semana passada, ele até me pediu para irmos juntos à loja, só nós dois, para gastar a mesada dele. Normalmente ele vai com a mãe ou com os irmãos. Aquilo me pareceu uma vitória. Mas agora minha esposa diz que estou exagerando. Que estou fazendo os outros dois se sentirem deixados de lado e criando um novo ressentimento ao tentar consertar o antigo. Ela me disse que estou escolhendo favoritos. Contou que o de 8 anos falou para ela que eu não converso mais com ele e que só gosto do irmão mais velho agora. Já o de 5 anos perguntou por que eu não brinco mais com ele como antes. E aí a coisa ficou complicada. Tentei explicar que não estava ignorando ninguém, que só estava tentando reconstruir algo que eu tinha quebrado. Que ainda coloco os 2 menores na cama, leio histórias para o pequeno e ajudo com a lição de casa sempre que posso. Mas sim, admito, venho colocando mais esforço no de 10 anos ultimamente, porque ele é o que realmente precisava disso agora. Minha esposa diz que isso não é justo, que estou deixando a culpa guiar minha forma de ser pai e não estou percebendo como os outros dois estão sentindo essa diferença. Ela acha que estou indo longe demais para o outro lado e compensando em excesso. Mas o que realmente me irritou aconteceu alguns dias atrás. Cheguei do trabalho e vi que minha esposa tinha levado os 3 para tomar sorvete sem me falar nada. Normalmente, não seria um grande problema. Só que eu tinha prometido ao meu filho de 10 anos que iríamos ao parque tomar sorvete juntos, só nós dois, naquele mesmo dia. Ele tinha até arrumado o quarto antes, para podermos sair mais cedo. Quando descobriu, fechou-se na hora, disse deixa pra lá e foi para o quarto. Quando perguntei à minha esposa por que ela fez isso, ela respondeu, eles todos precisavam de algo divertido. Você pode levá-lo outra hora. Eu disse que não era essa a questão, que ele precisava daquele momento comigo. E agora pareceu que eu o decepcionei de novo. Ela ficou na defensiva e disse que eu estava transformando tudo em uma espécie de arco de redenção individual. E que eu precisava ser pai dos 3, não de um só. E então soltou uma frase que ficou martelando. Talvez, se eu parasse de tratar o mais velho como se fosse frágil, ele voltaria a agir como os outros.
Essa observação não saiu da minha cabeça. Porque, honestamente, ele não é como os outros. Ele guarda as coisas para si. Ele pensa mais fundo. Ele lembra. Os dois menores se recuperam rápido de brigas ou birras, como se nada tivesse acontecido. Mas o mais velho acumula. Eu vejo no rosto dele quando eu erro. Não estou tentando excluir os outros, estou tentando encontrar meu filho mais velho no ponto onde ele está. E não acredito que 1 ou 2 meses de atenção extra possam compensar anos em que ele foi obrigado a aceitar mais, tolerar mais e ceder mais. Só que agora tudo parece estar desmoronando de novo. O de 8 anos anda mais chorão e carente. O de 5 anos, mais arteiro e desobediente que o normal. E minha esposa e eu mal conseguimos conversar sem que isso vire uma discussão sobre favoritismo ou danos emocionais. Sinto como se estivesse preso em uma situação sem vitória. Ignorei por tempo demais as rachaduras no meu relacionamento com o mais velho. E agora que tento consertar, dizem que estou piorando as coisas. Mas se eu parar agora, se eu equilibrar como minha esposa quer, temo que meu filho veja isso como prova de que o tempo juntos foi só culpa minha e que tudo foi passageiro. Eu quero que os 3 se sintam amados. Mas estou percebendo que igual nem sempre significa justo. E às vezes, um filho precisa mais do que os outros. Então, é aí que estou.